Bom dia, boa tarde, eventualmente boa noite para alguém. Bem-vindos, eu estou vendo muitos nomes novos aqui no grupo, então eu vou fazer uma apresentação um pouco geral da Ford também, para entenderem o que é esse espaço. A Ford é o Fórum da Gestão do Ensino Superior em países e regiões de língua portuguesa. Existe há cerca de 14 anos, faz conferências anuais, então, circulando entre os países de língua portuguesa a respeito de assuntos diversos da gestão do ensino superior. Neste momento é presidida pela professora Margarida Mano, que é vice-reitora da Universidade Católica Portuguesa, mas é uma professora oriunda da Universidade de Coimbra. E é composto por uma direção com vários membros, alguns aqui presentes. Eu sou o professor Marcelo Bezerril, sou da Universidade de Brasília e componho a atual direção da FORGES. Então, a FORGES atua com conferências anuais, tem uma revista, a revista FORGES, pode ser submetido os artigos, vocês podem... Já eu coloco aqui no chat os links, né? E realiza essas academias, que são espaços de formação, de encontro, de debate sobre assuntos diversos. Temos 4 academias em funcionamento hoje, e essa é a Academia Sustentabilidade no Ensino Superior. Então, quem vem coordenando os trabalhos desde 2021 sou eu, a professora Sandra Caeiro, da Universidade Aberta de Portugal, o professor Antônio Gomes Martins, da Universidade de Coimbra, e o professor Flávio Ferreira, do Instituto Politécnico do Porto. Então, nós, em nome de todos esses e dos demais que já passaram por aqui, agradecemos muito o interesse e a presença de vocês. Temos feito cafés como esse, sustentáveis, em 2021 fizemos alguns, estão todos disponíveis no YouTube, fizemos conversas diversas, né, com experiências diversas. Depois, em 2022, nós fizemos alguns workshops, tentando sessões um pouco mais fechadas, aqueles eram todos ao vivo no YouTube, depois, em 2022, sessões mais fechadas, em que a gente tentava discutir encaminhamentos de alguns temas, né? E agora, em 2023, a nossa opção foi fazer apenas 2 cafés, este agora, no primeiro semestre, e um outro em setembro, e vamos tentar desenvolver uma pesquisa entre as instituições parceiras, primeiramente da Ford, depois tentar ampliar um pouco mais, e para isso todos os interessados são convidados, depois a gente sentar para conversar metodologias, para fortalecer um espaço que venha se consolidar numa rede. Já existe uma rede muito forte em Portugal, a Rede Campo Sustentável. O Brasil já teve redes um pouco mais consistentes, né? Os colegas aqui podem ter à vontade para se manifestar. Eu penso que hoje estão um pouco menos fortes essas redes, e, enfim, os demais países, a ideia era fazer uma rede através da Forges com as instituições de ensino superior dos países de língua portuguesa para a gente debater e fortalecer as parcerias nessa temática. Tá? Estou falando demais, mas só um último informe. Nesse ano, a conferência é sempre em novembro, a conferência da Forges, ela circula. A última conferência no Brasil foi aqui na UNB em 2019, e foi a última conferência... Tinha sido a última conferência presencial, depois tivemos 2 online, e ano passado foi na Universidade de Cabo Verde. Aliás, foi uma excelente conferência, né? Esse ano vai ser na Universidade Católica Portuguesa, nos dias de 22 a 24 de novembro, e aí tem uma coisa muito interessante para o grupo aqui. É a primeira vez que o tema sustentabilidade vai ser o tema central da conferência. Então, a sustentabilidade foi, ao longo do tempo, entrando devagar na pauta da Forges, né? Que tradicionalmente discute a qualidade do ensino superior, o financiamento do ensino superior, enfim, entre outras questões. E aí ela começou a entrar como mesa redonda, virou sessão de trabalhos, e agora, com muita alegria, que eu informo que ela se tornou o tema principal da conferência. Então, a 13ª Conferência Forges vai ter o tema As instituições de ensino superior e os grandes desafios da humanidade no espaço de língua portuguesa. Estratégias para uma gestão orientada pelos ODS. Então, ficam todos e todas aqui convidados a estarem conosco. Tem a versão online, tem participação online, tem participação presencial em Lisboa, em novembro.
temos já presenças garantidas nas conferências, né, a respeito da sustentabilidade, nomes importantes, como a própria Sandra Caeiro, que é uma referência internacional muito importante, professor Antônio Gomes Martins, sou Walter Leal Filho, da Universidade de Hamburgo. Então, vamos ter aí um debate bastante bom. Sandra chegou, tudo bem, Sandra? Estou aqui dando uns informes gerais, enfim, inclusive incluindo já a conferência. Obrigada. Certo? Bem-vinda. Então, estava aqui nos apresentando quanto grupo que tínhamos feito, né? E a proposta deste ano, né, de trabalho. Então, dito isso, a atividade de hoje, que eu vou aqui partilhar com Sandra essa mediação, era uma apresentação a respeito de indicadores, né, para a sustentabilidade nas instituições. Isso aqui é a partir... O Antônio também está aqui, Antônio Gomes Martins, muito bem-vindo. Então, a ideia dessa apresentação é um trabalho, na verdade, que foi aqui um mestrado desenvolvido pela Sônia Rodrigues, foi na Universidade de Coimbra, né? Enfim, com as orientações da professora Patrícia Pereira da Silva e da professora Sandra Caeiro. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação da Sônia e passar a palavra para ela. O planejamento é ela fazer uma exposição desses indicadores, desse trabalho, e a gente abrir um espaço de diálogo, de conversa, pensando neles e na possibilidade de uma aplicação maior aí para o nosso espaço aqui de língua portuguesa. Tudo bem? Então, bem-vindos e vamos lá. Então, agradecer muito o aceite da Sônia Rodrigues para estar aqui conosco. Ela é licenciada em comunicação organizacional e tem esse mestrado em gestão e especialização em contratação pública. É uma técnica da Universidade de Coimbra, técnico superior desde 2011, e atualmente é coordenadora do Gabinete para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Coimbra. Então, Sônia, com a palavra, passo a palavra para a sua exposição e agradeço muito estar aqui conosco. Muito obrigada. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, conforme de onde nos estejam a ouvir. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer o convite que me foi endereçado e a oportunidade de partilhar o meu estudo efetuado no âmbito do mestrado em gestão, conforme o professor Marcelo referiu. Este estudo foi orientado pela professora doutora Patrícia Pereira da Silva, da Universidade de Coimbra, e coorientado pela professora doutora Sandra Sofia Queiro, da Universidade Aberta, e foi apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Eu vou iniciar esta apresentação com uma breve contextualização teórica, na qual abordarei muito rapidamente o papel das instituições de ensino superior para o alcance do desenvolvimento sustentável, a implementação do desenvolvimento sustentável nas instituições de ensino superior e a importância da avaliação e comunicação do desempenho da sustentabilidade nas instituições de ensino superior. De seguida, vou apresentar os objetivos gerais da investigação e a metodologia adotada e vou focar-me na parte do estudo relativa ao conjunto de indicadores que resultaram da revisão da literatura efetuada e nos principais resultados decorrentes da auscultação que foi realizada. Bom, como agentes do conhecimento e através da educação para o desenvolvimento sustentável, as instituições de ensino superior formam as próximas gerações de cidadãos, capacitam estudantes com os conhecimentos, competências, valores e atitudes para que possam tomar decisões e ações informadas e responsáveis em prol do desenvolvimento sustentável. Para além disso, assumem um papel central na investigação, na concepção e na produção de conhecimentos e ferramentas para as transformações sociais em direção à sustentabilidade, em parceria com diversos atores-chave externos da indústria, do governo ou da sociedade civil. As instituições de ensino superior têm ainda como objetivo reduzir o impacto ambiental das suas atividades. E embora os impactos ambientais
relacionados com o ensino superior sejam relativamente pequenos se formos comparar com outros setores, os campos das instituições de ensino superior foram identificados como campos de teste, muitas vezes chamados laboratórios vivos, para experimentar e demonstrar soluções de sustentabilidade num cenário do mundo real. O objetivo é transformar todos os aspectos do ambiente e aprendizagem através de uma abordagem da instituição como um todo, para permitir que os estudantes vivam o que aprendem e aprendam com o que vivem. Ao analisar o contributo que as instituições de ensino superior têm para alcançar o desenvolvimento sustentável, devemos então entender os efeitos que elas possuem fora dos seus limites organizacionais e académicos e que podem materializar-se em diferentes áreas como a economia, os desafios sociais, o ambiente, a formulação de políticas, a cultura, a demografia, por exemplo. E os impactos podem ocorrer diretamente, impactos de curto prazo, como por exemplo a literacia de um estudante sobre sustentabilidade, ou indiretamente, que são os efeitos a longo prazo, nomeadamente os estilos de vida sustentáveis dos licenciados e pós-graduados. As instituições de ensino superior devem assumir-se como locais de aprendizagem e experiência para o desenvolvimento sustentável e devem então orientar todos os seus processos e atividades para os princípios da sustentabilidade. Como mostra esta figura, as instituições de ensino superior implementam o desenvolvimento sustentável através das suas próprias missões e políticas institucionais e do comprometimento dos seus líderes, estruturando currículos, modificando os seus programas de investigação, introduzindo novas formas de viver nos seus campos e promovendo o envolvimento da comunidade, mas sempre avaliando e reportando essas atividades às partes interessadas. Esta é uma abordagem toda à escola, que é conhecida como Whole School Approach, e visa integrar a sustentabilidade em todos os aspectos da instituição educacional, para que o conteúdo da aprendizagem e as suas pedagogias sejam reforçadas pela forma como as instalações são geridas e como as decisões são tomadas dentro da instituição. Devido ao rápido crescimento de iniciativas desenvolvidas no âmbito do desenvolvimento sustentável pelas instituições de ensino superior, as mensurações, a avaliação e o reporte do progresso destas rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem-se tornado cada vez mais relevante e é um dos aspectos mais importantes na implementação da educação para o desenvolvimento sustentável nas instituições de ensino superior e que se integra, como vimos no slide anterior, na abordagem Whole School. Inúmeras ferramentas para avaliar a implementação da sustentabilidade têm sido desenvolvidas e estão a receber atenção significativa na literatura académica, envolvendo sistemas de classificação cada vez mais complexos. A utilização destas ferramentas tem demonstrado que a sua utilização é um importante impulsionador para o primeiro diagnóstico, para o desenvolvimento do plano de sustentabilidade a implementar, e é uma fonte para a definição de formas de melhoria e também para futuras mudanças na gestão organizacional. Mas até à data, nenhum estudo tinha sido desenvolvido com o objetivo de fornecer um referencial comum de indicadores-chave, que permita de forma fácil e comparável avaliar e reportar a implementação da sustentabilidade nas instituições de ensino superior, neste caso em particular, no meu trabalho no contexto português. Esse foi então o principal objetivo da minha investigação: fornecer às instituições de ensino superior portuguesas um conjunto de indicadores-chave para facilitar a medição do progresso em direção à sustentabilidade, mas também saber qual é o entendimento destas relativamente às oportunidades e desafios no processo de avaliação e reporte da sustentabilidade. Neste webinar, vou focar-me na apresentação dos resultados que dão resposta ao primeiro objetivo, ou seja, na apresentação do conjunto de indicadores-chave que resultaram do estudo efetuado. Na investigação foram utilizadas duas técnicas de recolha de dados: a análise documental por um lado e o inquérito por questionário de outro. Relativamente à análise documental, foi efetuada uma revisão da literatura e estudo das investigações anteriores sobre o tema, com o objetivo de produzir uma lista de indicadores-chave
para avaliar a implementação de práticas de desenvolvimento sustentável. Com base na literatura, verificou-se que existem um conjunto de 5 ferramentas que têm sido mais utilizadas e avaliadas pela academia para a avaliação da sustentabilidade nas instituições de ensino superior. Estas ferramentas são a Global Reporting Initiative, conhecida como GRI, a Graphical Assessment of Sustainability in Universities, conhecida como GASU, a Sustainability Tracking Assessment and Rating System, conhecida como STARS, o e-Green Metric e o The Impact Ranking. Foi feita uma análise de conteúdo aos indicadores destas 5 ferramentas e foi feita em 3 etapas. Primeiro, foi feito um agrupamento dos indicadores que tendem a avaliar a mesma coisa, tendo sido atribuído um indicador único com uma descrição mais abrangente. Em segundo, não foram considerados os indicadores demasiado específicos, uma vez que se pretendia determinar os indicadores-chave e não uma particularidade de determinada matéria. E, por fim, foi feita uma verificação dos indicadores repetidos em pelo menos 2 ou mais ferramentas, tendo-se mantido estes para o referencial comum. Desta análise, resultou então uma lista final de 40 indicadores, que foram divididos em 5 dimensões: a dimensão académica, a dimensão ambiental, a dimensão económica, a dimensão institucional e a dimensão social. E através de um questionário realizado online, através do software de open source Slime Survey, foi solicitado às instituições que indicassem em que medida concordavam ou discordavam relativamente à relevância de cada um dos indicadores apresentados para a avaliação da sustentabilidade. De entre as opções, poderiam escolher discordo totalmente, discordo muito, discordo, não concordo nem discordo, concordo, concordo muito e concordo totalmente. Portanto, foi utilizada uma escala de Likert de 7 valores. O questionário foi dirigido às 34 instituições de ensino superior públicas portuguesas, tanto do ensino politécnico e universitário, tendo-se obtido uma percentagem de resposta de 56%. Na dimensão académica foram apurados 7 indicadores. Ministra cursos de sustentabilidade, ministra cursos com algum conteúdo sobre temas de sustentabilidade, promove políticas para os estudantes se inscreverem em cursos ou disciplinas de sustentabilidade, realiza investigação na área de sustentabilidade, promove projetos de investigação multidisciplinares e interdisciplinares na área da sustentabilidade, avalia a receita total de bolsas e contratos de investigação sobre sustentabilidade e avalia o número de publicações académicas sobre sustentabilidade. Na dimensão ambiental foram apresentados 13 indicadores. Promove políticas de gestão, tratamento e redução de resíduos. Promove práticas para reduzir o consumo de água. Possui programas ou iniciativas para incentivar modos de transporte mais sustentáveis e diminuir os veículos particulares no campus. Promoção de edifícios sustentáveis nas políticas de construção e renovação. Promove a redução das emissões diretas e indiretas de gases de efeito de estufa. Mede o consumo total de energia. Promove a conservação da biodiversidade no campus, mede a área total do campus coberta por vegetação plantada, promove a separação de resíduos e a respectiva reciclagem, uso de aparelhos energeticamente eficientes, promove medidas para a produção de energia renovável, implementa um programa de mitigação de carbono e mede o consumo total de água.
Na dimensão económica temos 3 indicadores. Estabelece critérios de seleção ambientais na escolha dos fornecedores. Tem um plano de eficiência energética em vigor para reduzir o consumo global de energia e promove a aquisição de produtos a fornecedores locais. Na dimensão institucional, 4 indicadores. Existe apoio institucional e procedimentos de gestão para investigação multidisciplinar e interdisciplinar em sustentabilidade. Tem um sítio de internet de sustentabilidade administrado pela universidade. Publica um relatório de sustentabilidade e assume uma política institucional para a implementação da sustentabilidade. Por fim, na dimensão social, são apresentados 13 indicadores. Monitoriza o rácio do salário entre mulheres e homens. Registra o número anual de doenças profissionais e acidentes de trabalho. Disponibiliza serviços de saúde, aconselhamento, encaminhamento e bem-estar à comunidade académica. Proíbe o fumo e o uso do tabaco em todo o campus e restringe o fumo ao ar livre. Oferece serviços de saúde ocupacional. Oferece serviços de segurança do trabalho. Existem organizações estudantis relacionadas com a sustentabilidade. Promove ações de formação em sustentabilidade para os seus trabalhadores e trabalhadoras. Promove boas práticas na gestão de recursos humanos. Revela preocupação com as questões éticas. Promove a implementação de políticas, programas e formação relacionados com a diversidade, equidade, inclusão e direitos humanos. Promove um programa de prevenção de desperdício alimentar e se tem realizado atividades educativas de divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e consumo consciente para a comunidade em geral. Bom, da avaliação efetuada às respostas obtidas através do questionário online, resultou o grau de concordância e o grau de discordância relativamente à relevância destes indicadores para a avaliação da sustentabilidade nas instituições de ensino superior, que se demonstra neste gráfico. O grau de concordância resultou do somatório das percentagens das respostas concordo muito e concordo totalmente, e o grau de discordância resultou do somatório das percentagens de discordo totalmente, discordo muito e discordo. Relativamente ao grau de concordância, verifica-se que 45% dos indicadores apresentados obtiveram um grau de concordância acima dos 90%, 22,5% ficaram no intervalo entre 80% e 90% de concordância, 10% ficaram no intervalo entre os 70% e os 80% e também no intervalo entre os 60% e 70%, 7,5% ficaram no intervalo entre 50% a 60% e apenas 5% dos indicadores ficaram abaixo dos 50% de concordância. Vou destacar aqui apenas os 9 indicadores que obtiveram um grau de concordância de 100%, nomeadamente na dimensão académica, ministra cursos com algum conteúdo sobre temas de sustentabilidade e realiza investigação na área da sustentabilidade. Na dimensão ambiental, promove políticas de gestão, tratamento e redução de resíduos. Promove práticas para reduzir o consumo de água, mede o consumo total de energia, promove a separação de resíduos e a respectiva reciclagem e uso de aparelhos energeticamente eficientes. Na dimensão social,
se disponibiliza serviços de saúde, aconselhamento, encaminhamento e bem-estar à comunidade académica, se promove a implementação de políticas, programas e formação relacionadas com a diversidade, equidade, inclusão e direitos humanos. Por outro lado, os dois indicadores que obtiveram um grau de concordância inferior a 50% foram ambos da dimensão académica, nomeadamente avalia a receita total de bolsas e contratos de investigação sobre sustentabilidade e avalia o número de publicações académicas sobre sustentabilidade. Bom, o objetivo destes indicadores é que sejam avaliados anualmente para permitir perceber o progresso em direção à sustentabilidade, para permitir implementar soluções de melhoria face aos objetivos traçados e que seja avaliado numa escala de 1 a 3 para perceber aqui o grau de implementação, digamos assim, na instituição. Portanto, pode haver um grau ainda muito superficial ou um grau mais profundo. E, portanto, esta lista de 40 indicadores foi o que resultou do meu estudo. Muito obrigada pela vossa atenção e espero que tenham gostado. Obrigado, Sônia. Acho que vai gerar uma boa conversa aqui, muito, muito interessante o trabalho e os indicadores. Eu queria, em breve, ouvir as opiniões dos colegas, a gente abrir aqui uma boa conversa, mas antes eu queria passar aqui a palavra e agradecer aos grandes parceiros que têm contribuído tanto com essa academia, a Sandra Caeiro e o Antônio Gomes Martins. Então, eu comecei a sessão já falando e apresentando e passei a palavra à Sônia. Então, queria ver se vocês querem fazer algum comentário, alguma saudação antes da gente abrir para os demais. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa que atrasei-me aqui uns 5 minutos porque tive que sair de outra reunião. Eu tenho aqui alguns comentários, mas se calhar, como acompanhei o trabalho da Sónia, conheço, claro, mas surgiram aqui algumas discussões no desenrolar do trabalho, mas não sei se alguém tem alguma questão, eu depois posso fazer o meu comentário e dizer que obviamente é um prazer trabalhar com o Marcelo e com o António Gomes Martins, ambos apaixonados por estas questões. Obrigada. Obrigado, Sandra. O Antônio quer dizer algo ou abrimos aqui? Olá, boa tarde. Eu conheço o trabalho da Sónia, muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Eu conheço o trabalho da Sónia porque, inclusive, assisti à defesa da dissertação dela e acho que, quer dizer, as observações que eu teria a propósito desse trabalho são muito pequenas. Eu também fui conversando com a colega Patrícia, com a que orientou a Sónia aqui mais localmente. E, portanto, estou mais ou menos familiarizado com o trabalho dela. Tive a ocasião de ler a dissertação e, portanto, conheço-a suficientemente bem. Há, digamos, apenas uma observação que eu talvez fizesse, que é a de que na retenção dos indicadores, que a Sónia fez muito corretamente, de acordo com a metodologia que seguiu, fiquei um bocadinho desapontado com o resultado que ela obteve, não por responsabilidade dela, mas por causa das respostas, naturalmente. Com o facto de não ficar retido no painel de indicadores o indicador relativo à publicação do relatório de sustentabilidade, que eu acho que, independentemente da receptividade que as instituições que responderam possam ter relativamente à utilidade desse indicador, eu suspeito, mas é uma reflexão muito pessoal, não é? Suspeito que o facto de não ter havido respostas em número suficiente para ultrapassar o limiar que a Sónia definiu possa ter a ver com a falta de capacidade, no curto prazo, as instituições que não responderam a favor desse indicador
a falta de capacidade no curto prazo de produzirem um relatório de sustentabilidade e, portanto, tendencialmente terão considerado que o relatório não deveria ser um dos indicadores. Eu, do ponto de vista crítico, eu acho que a existência ou não do relatório é um indicador muito importante, não é? Salvo erro, porque elaborar um relatório de sustentabilidade implica ter capacidade para coligir informação, para já ter uma informação estruturada sobre a política de sustentabilidade da instituição e depois ter capacidade para coligir dados suficientes para elaborar um relatório de acordo com um dos cânones que são conhecidos, não é? A Sónia indicou vários, e seguiu um deles em particular, e, portanto, eu diria que essa talvez fosse a única observação que eu tenho relativamente aos resultados obtidos, não por responsabilidade da Sónia, mas porque foram os factos que deram origem a que isso acontecesse. Eu, pessoalmente, mesmo não tendo havido respostas em número suficiente para ultrapassar o limiar da aceitabilidade no painel, eu tenderia criticamente a manter esse indicador. E é a única observação, que é mais uma opinião pessoal do que outra coisa, que eu tenho em relação ao ótimo trabalho que a Sónia fez. E pronto, Marcela, eu também peço desculpa daqui a pouco, eu tenho uma consulta médica e se calhar não vou poder estar até ao fim, mas em todo caso vou estar mais algum tempo. Obrigado, Antônio, perfeito. Sim, Sônia, eu ia pedir para a gente poder se ver melhor aqui, tirar o compartilhamento da tela. E também, se você quiser comentar já as colocações, senão a gente abre aqui para mais pessoas. Fique à vontade. Eu, para já, acho que poderíamos passar a palavra aos colegas e depois irmos debatendo para saber também a opinião deles em relação aos indicadores que foram apresentados. Ok. Então, os amigos e amigas, um pouco isso, né? Tem funcionado assim a nossa conversa. A ideia é que esse espaço realmente sirva para a gente trocar impressões, experiências, né? Então, primeiro, impressões sobre seja esses indicadores, ou se há algo similar ou parecido, se há relatório de sustentabilidade nas suas instituições, se utilizam indicadores similares, se percebem alguma coisa similar ou divergente que queiram contribuir. Fiquem à vontade. Eu vi aqui uma mensagem da professora Joanita. A professora Joanita é reitora da Universidade Jean Piaget, Cabo Verde. Faz aqui um comentário. Se quiser fazê-lo também, Joanita, com a tela aberta para nós conversarmos. Enfim, os demais fica aberto para se expressarem. Existem relatórios de sustentabilidade nas instituições, há experiências nesse gênero, que passam por esses indicadores. Marcelo, se calhar posso aqui fazer um Sim. comentário. Não sei se Por alguém favor. queria, a Ana, não sei se queria falar. A Sra. Joanita diz que está a conduzir, que já entra daqui. Tá bom, Joanita, obrigado. Então, Sandra, por favor. É porque quando a Sónia iniciou o desenvolvimento deste trabalho, isto surge um pouco, e há sempre esta discussão que até que ponto nós devemos ir por uma via mais de indicadores-chave, que foi a ideia do trabalho da Sónia, que eles nos dão de facto um primeiro screening de que forma é que a instituição ou as instituições estão a implementar a sustentabilidade de uma forma muito simples, porque também, e se calhar estão aqui pessoas nos cargos de gestão das universidades, às vezes as universidades são assoberbadas com indicadores quantitativos, que é preciso dizer que quantidade de água que consomem, que resíduos é que produzem, e neste sentido a ideia era fazer este conjunto de indicadores que seja só um primeiro indicador, vá lá, que dê um primeiro perfil de como é que as instituições estão a implementar, e depois, independentemente disso, é isso que eu queria realçar, independente deste primeiro screening, tem que depois haver um trabalho obviamente mais criterioso e que muitas instituições fazem, e Coimbra é um excelente exemplo disso,
porque tem um conjunto e tem uma estrutura própria que lhe permite monitorizar as diferentes áreas no âmbito da sustentabilidade. Mas, à semelhança que países como, por exemplo, Espanha adotou, que fez também uma ideia semelhante dos indicadores de chave, para tentar perceber só como é que as instituições, sem uma preocupação aqui de eu sou melhor do que aquilo, não, como é que está o nosso perfil das instituições. E em Portugal, eu não sei como é que é a realidade noutros países, nomeadamente no Brasil, penso que é um bocadinho diferente, é diferente. Portugal não tem nenhuma legislação que indique às instituições, sejam elas universidades públicas, privadas, politécnicos, têm que ter uma política de implementação da sustentabilidade ou têm que ter um compromisso. Não, não há qualquer tipo de orientação a nível governamental. Mas as instituições estão muito preocupadas com estas questões. E por isso estão a desenvolver um conjunto de trabalho, mas não há esta orientação e que nos permita dizer estamos muito longe ou muito perto. No Brasil eu sei que isso não acontece, tem uma legislação em particular a nível do currículo, não é, Marcelo, que lhe chamam o currículo verde, mas acho que não é bem esta designação, mas há uma preocupação governamental para que pelo menos a nível do currículo haja esta preocupação de ter disciplinas dentro desta área, porque sabemos qual é o papel dos estudantes no futuro. Agora, o que era interessante, e falámos isto aqui com o Marcelo e com o António Gomes Martins, é que era interessante ver até que ponto esta lista de indicadores-chave que foi, embora efetuada, como a Sónia disse, com base na literatura internacional, não foi descobrir a roda, porque nem faz sentido, porque a roda já está a ser muito desenvolvida a nível internacional, mas obviamente que depois foi validada por as instituições em Portugal. E como consequência disso, o relatório de sustentabilidade sabemos que são poucas as que têm, porque é difícil, é muito exigente, requer muitos dados. E se calhar por isso disseram não, porque a maior parte de nós não temos, mas eu também concordo que é um indicador importante. Agora, o que nós também era interessante saber até que ponto esta lista pode ser adequada para, por exemplo, utilizarmos a nível das universidades e das instituições de ensino superior, universidades e não só, a nível dos países de língua e cultura portuguesa, que é aqui também um enfoque da Forge. É isso que nós gostávamos de ver, se não seria possível utilizar estes indicadores, porque são fáceis de avaliar, se não, a 1, 2, 3, se aplico mais ou menos, não. E que dava para ter uma ideia de como é que as instituições dos nossos países estão muito longe ou muito perto de implementar a sustentabilidade. E aqui também gostávamos de ouvir outras experiências, nomeadamente em Cabo Verde ou em outros países, Angola, Moçambique. O que é que acham se seria fazível esta implementação? Era um bocadinho, aqui estou também a tentar ver qual é o feedback face a este trabalho que foi aqui desenvolvido. Olá, boa tarde a todos e a todas. Agora já cheguei em casa, estava a conduzir, por isso não foi possível participar naquele momento, mas já cheguei em casa. Deixei lá e muito obrigada, Forge, pelo convite e meus parabéns por mais este trabalho que vocês estão a realizar, que é um trabalho maravilhoso, Dr. Marcelo, sempre parabéns. Para dizer a Sónia que eu gostei muito do que ouvi, os indicadores são ótimos e também deixei lá no comentário que isto muito nos diz respeito e eu gostaria até de ter acesso a esta apresentação, porque da nossa universidade, a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, nós temos neste momento em curso, que iniciou no mês de janeiro, próximo passado, iniciou o curso de um doutoramento em desenvolvimento e sustentabilidade global. Pronto, passou-me porque poderia até ter convidado os doutorandos a assistirem a essa apresentação.
Na nossa universidade, já temos, de certa forma, desde o início na universidade, temos sempre presente a problemática ambiental, temos sempre presente isto e a sustentabilidade também a nível ambiental, de tal modo que já gerou este doutoramento. Temos já políticas adotadas na nossa universidade, por isso alguns desses indicadores são importantes e identificamos com eles. Por exemplo, nós temos a política da reciclagem, da captação e reciclagem, por exemplo, das águas residuais. Nós temos o tratamento também, desculpe-me lá, reciclagem das águas pluviais, né? E reciclagem das águas, né? que se utiliza principalmente nos lavabos da universidade. Então já fazemos esta parte. Temos definido uma área verde que já é bastante também significativa, mas neste momento estamos a apostar essencialmente em fazer uma boa cobertura da área verde com plantas frutíferas, fruteiras, para podermos também apoiar neste caminho. Eu ouvi também um indicador que a Sónia teve a analisar, se há investigação. Na nossa universidade há uma investigação, embora ainda escassa, mas agora com o doutoramento eu acredito que vamos ter, estar na nossa linha de investigação, não é? Termos esse contributo para a sustentabilidade. Nesse momento estamos a fazer de tudo a nível da eficiência energética, estamos a apostar seriamente em vir a ter pelo menos uma parte do campus com pelo menos os painéis solares, porque aqui em Cabo Verde, como sabem, é um país que tem muito sol o ano inteiro. Nós não temos aqui inverno, temos sol o ano inteiro, e então tem de ser uma das apostas. Então, esses indicadores nos servirão muito bem, e eu até gostaria que em algum trabalho, depois com a permissão, é claro, dos que estiveram à frente deste trabalho, em algum trabalho dos nossos estudantes, que pudessem utilizar esses indicadores, replicar esse estudo e, quiçá, mais para frente, se calhar em algum encontro da Foz, podermos fazer uma comparabilidade, né, entre como é que esses indicadores são trabalhados aqui no contexto Cabo Verde, porque a Sónia já trouxe o contexto português, e então poderia ser um trabalho interessante, essa comparação entre como é que se vê essa política toda de sustentabilidade e desenvolvimento nesses dois contextos. Eu estou amando estar aqui a acompanhar essa apresentação, para mim muito, mas muito bom. Pena que não tive tempo de avisar aos doutorandos para poderem acompanhar, porque isso já seria para eles assim mais uma pera, não é? Naquilo que estão a trabalhar. Eu agradeço imensamente, e nós temos alguns daqueles indicadores, nós já cumprimos alguns em parte, não estou a dizer a 100%, mas em parte, e poderemos vir a fazer um trabalho também com esses indicadores. Já é meio caminho andado que a Sónia nos está a facultar. Agradeço imensamente a vossa disponibilidade. Obrigado, professora Joanita. É isso, a ideia é a gente, inclusive numa próxima etapa agora, ainda se tudo der certo nesse ano, fazer um primeiro piloto, assim, de uma aplicação mais alargada desses indicadores para além de Portugal. A gente estava pensando nas instituições primeiramente afiliadas à Forge para ter um universo, mas também podendo entrar outras a depender dos parceiros que a gente consiga para esse projeto. Já vi que podemos conversar muito brevemente na hora de organizar esse grupo, não é? Com certeza. Então, esse vai ser o próximo passo, já com vistas a gente tentar ter alguma coisa, inclusive para socializar com um grupo maior na conferência em novembro, como eu falei ao começo dessa sessão, que será em Lisboa, na Universidade Católica Portuguesa, com o tema da sustentabilidade como sendo central, né?
Muito bem, Certo. parece que a Ana Maria está com a mão levantada. Por favor. Olá, é para endossar o que a nossa reitora falou. Joanita, eu lembrei de uma atividade que fizemos na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde com o doutoramento. Se recorda, Joanita, do manifesto que os alunos fizeram sobre ecopedagogia. E eu, na época, isso tem o quê? Uns 2 meses, e foi muito interessante, Marcelo e demais colegas, porque foi uma coisa feita a todas as mãos dos alunos. Foram 2 palestras que eu fiz sobre ecopedagogia e gerou um trabalho, e eu acho que podemos pensar, Joanita, reitora e professor Marcelo, podemos pensar dos alunos apresentarem esse trabalho ou alguma coisa equivalente. O que você acha, Marcelo? Porque eles fizeram, inclusive, entrevistas. Eu acho que foi muito rico. Eu não queria perder essa oportunidade. Você foi falando, Joanita, sobre a questão de se pudéssemos ter trazido os alunos, e eu fiquei pensando, poxa, que contributo, seria muito bom, eu acredito. Graças, Ana, estamos aqui. Não acha interessante, né? Sim, muito, muito interessante. Podemos ver isso, Marcelo, depois, porque esse espaço aqui é sobre sustentabilidade. Exato, esse espaço aqui, inclusive, é a ideia que ele vá se consolidando um espaço de socialização dessas experiências, né? Exatamente. Assim como a revista pode também se fortalecer, a gente pensa em produzir um número especial de sustentabilidade, mas, enfim, esse é o plano, então é muito bem-vindo, sim, a gente conhecer mais profundidade, talvez até mesmo num café aqui sustentável, né? Ótimo. Então, a gente conversa depois, reitora, com os alunos e acredito que envolvendo eles vai ser uma oportunidade, um espaço para eles, né? Um espaço amistoso, porque eles vão acostumando com a ideia de apresentar seus trabalhos, né? Eu acho que vai ser muito rico. Que bom. Excelente. Tá ótimo, obrigada. Se alguém quiser se manifestar, levantar a mão, eu encaminho a palavra. Até eu perguntaria aos colegas do Brasil, em relação ao que a Sandra colocou, da situação do Brasil, o que a minha compreensão é que há aqui regras para uma legislação para as instituições públicas. Aí inclui as universidades, por exemplo. Então, a ideia de que a instituição pública tenha que ter políticas de sustentabilidade, tenha que prestar contas, ou enfim, esqueci agora o nome exatamente da política. Agora, para as universidades, as instituições de ensino superior especificamente, eu penso que é muito mais da missão da universidade, a compreensão disso, e há muita coisa sendo feita, mas não sei se há um regramento para o país. Não sei se os colegas aqui poderiam depois me ajudar nessa resposta. Mas eu já passo para o Jorge Dias, que levantou a mão. Jorge, bem-vindo, obrigado. Muito boa tarde, doutor Marcelo. Primeiro, para parabenizar por este webinar, muito interessante, que, ao fim e ao cabo, o que a Forges tem deixado são pistas essenciais, sobretudo para que as universidades possam aproveitar dessas oportunidades e poderem, digamos, implementar essas ideias, esses projetos a nível de cada uma das suas instituições. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar também a doutora Sónia, um estudo muito aprofundado, muito científico e com uma metodologia muito bem definida. 2 pontos eu gostaria se a Sónia, permite chamar Sónia, para um diálogo mais profícuo. Nos indicadores que fez menção, são 4, mas que são indicadores fundamentais, sobretudo quando falamos de sustentabilidade, estamos automaticamente a falar na melhoria em condições para que haja também não só universidades que prestam serviços de qualidade, mas também que formam diplomados com qualidade, que, ao fim e ao cabo, é a grande aposta das universidades e, ao mesmo tempo, das grandes apostas que em qualquer país tem
para não só desenvolver do ponto de vista económico e social, mas permitindo uma coisa que é importante, que é a capacitação dos estudantes voltado para a hipótese de empregabilidade. Mas quando falei de indicadores, há dois indicadores que achei muito interessantes, que gostaria se a Sónia pudesse especificar um pouco em termos de quais são os itens que se considerou para, por exemplo, as análises dos indicadores da dimensão económica e sua relação com a dimensão institucional. Isto são pistas que poderão ser importantes para as instituições do ensino superior que estão a acompanhar esse seu trabalho e poder, digamos, aproveitar esta oportunidade para sugerir a mesma que a reitora da Universidade de Gempesa avançou, que é de estender esse estudo, digamos, replicá-lo nos outros países da CPLP, dos quais Cabo Verde, não só, que poderia, neste quadro, termos uma ideia mais interessante de falar no futuro próximo, que é durante a próxima conferência da Forges, que terá lugar em Lisboa, e se tivermos também esta oportunidade de trazer essas dimensões dos outros países da CPLP, dos PALOP, como queiramos chamar, que vão estar presentes, seria interessante, Sónia, esse trabalho seu ser partilhado e expandir. Era nisso para parabenizá-la, mas gostaria que me desse um pouquinho de cheiro em termos dos itens que usou exatamente para análise de indicador de dimensão económica. Obrigado, Marcelo. Bom, muito obrigada. Antes de mais, não posso deixar de dizer que fico muito feliz por saber que o trabalho que foi do vosso agrado e que vos provoca este interesse, e tenho muito gosto em partilhar, sempre que for possível e sempre que desejarem. Relativamente à metodologia adotada para a dimensão institucional e para a dimensão económica, eu tenho que referir que não houve diferença entre a metodologia adotada para as 5 dimensões, está bem? Portanto, a metodologia adotada foi no sentido de, como referi, primeiro efetuar uma revisão de literatura internacional extensa para perceber quais as ferramentas de avaliação existentes e têm sido mais adotadas pela academia para a avaliação do seu desempenho e, portanto, cheguei à conclusão de que aquelas 5 ferramentas que eu referi são as mais referenciadas ao nível da literatura científica e, portanto, o que eu fiz foi analisar os indicadores de todas essas 5 ferramentas. Numa primeira fase, o que fiz foi um agrupamento dos indicadores que tendiam a avaliar a mesma coisa, mas que tinham descrições diferentes, e uniformizar a descrição desse indicador. Depois, numa segunda fase, foram descartados, digamos assim, os indicadores demasiado específicos em determinadas matérias, porque nós estamos a falar de ferramentas com centenas de indicadores e, portanto, elas vão ao detalhe mesmo de cada uma das temáticas e, portanto, como o objetivo deste trabalho era um conjunto de indicadores-chave, não foram incluídos os indicadores demasiado específicos. E, por fim, os indicadores que ficaram na lista, não é? Os 40 indicadores, são aqueles que se repetiam em pelo menos 2 das ferramentas, ou seja, tentar perceber aqui qual seria o objetivo comum destas 5 ferramentas e, portanto, por essa avaliação perceber o que é que em termos no global elas tinham em comum e foi esse o resultado dos indicadores-chave. E, portanto, depois de ter a listagem dos indicadores, o que fiz foi, digamos assim, agrupá-los nas diferentes dimensões. Portanto, não houve aqui uma diferença, digamos assim, da metodologia adotada, sendo certo que enaltecem aqui mais os indicadores ambientais e os indicadores sociais, o que também, pelo menos do
que li, da revisão da literatura que fiz, estamos a ver aqui uma mudança de paradigma, porque inicialmente as ferramentas de avaliação da sustentabilidade, e a professora Sandra que me corrija se eu estiver a dizer alguma coisa errada, mas inicialmente havia muita preocupação com a questão ambiental, não é? Sempre que se falava de sustentabilidade, as pessoas automaticamente pensavam na dimensão ambiental, e o que se tem visto na literatura académica é que esse conceito tem vindo a ser paulatinamente alargado para outras dimensões, e a dimensão social, neste momento... O empreendedorismo é assim, está proposta. Quem é que é que estava? Vou ver aqui. É Itália. Por favor, quem está com o microfone aberto. Pronto. Gente, por favor, fechar. Obrigado. Pronto, e portanto o que se tem verificado agora é que as outras dimensões, e nomeadamente a dimensão social, está de facto a pesar também muito na balança, tanto quanto a dimensão ambiental, mas de facto, tendo em conta que a ideia é implementar a sustentabilidade na instituição como um todo, nós não podemos deixar de olhar para outras dimensões, e portanto aqui também está a dimensão obviamente académica, tendo em conta, digamos assim, a missão das instituições de ensino superior, a dimensão institucional, que é muito importante, portanto o comprometimento dos líderes e as políticas e missões institucionais são um fator essencial para a implementação da sustentabilidade, e a dimensão económica. Pronto. Não sei se respondi à questão ou se... Não, sim, respondeu sim a questão de Sónia. Esta razão da pergunta é exatamente pensarmos como é que poderemos, também neste quadro futuro, em desenvolver esse tipo de replicação de estudos nos países de CPLP ou dos PALOP, mas com uma definição clara dos diferentes itens que devem compor a dimensão económica e dimensão institucional, isto para termos uma ideia mais prática, e podemos propor também, digamos, sugestões de ideias em termos de medidas que poderá ajudar as universidades a se trabalhar essa questão da dimensão económica e institucional, isto permitindo aquilo que eu disse inicialmente, de ter melhor qualidade, não só da prestação de serviços em termos de cursos de formação, mas sobretudo a ter diplomados com melhor qualidade de aprendizagem e poderem, digamos, desafiar rapidamente o mercado. Portanto, o que eu lancei foi mais um desafio de futuro, em termos de duplicação, ou seja, de rápido desse estudo, também dentro daquilo que foi a sugestão da magnífica reitora da Universidade GMPG. Muito obrigado, Sónia. Está disponível quando quiser. Muito bem. Nós vamos chegando, gente, ao mais ou menos à expectativa da 1 hora, que era a atividade prevista, mas, enfim, os próximos passos será, diria que até o Jorge Dias, a experiência das instituições de responderem, né, esse questionário, que talvez também a gente tenha aí uma possibilidade de ter um retorno interessante, né? Então, virtualmente todas as instituições associadas à FORES vão receber o questionário, e mais outras que a gente consiga agregar na nossa amostra inicial para esse primeiro piloto, né? Que, na verdade, como o Sandro tinha dito, o objetivo muito mais de mobilizar a reflexão sobre o que é que as instituições estão fazendo, do que no sentido de fazer estabelecer-se um ranking competitivo sobre isso, né? Na verdade, é mais um indicador para gerar a reflexão interna, né? E a gente conhecer um pouco como é que estão as instituições, né? Não sei se alguém quer comentar mais, a Sandra quer dizer mais alguma coisa, por favor. Marcelo, eu acho que esta sugestão dada agora, e a Sónia como referiu exatamente o que era o perfil da implementação da sustentabilidade há uns anos atrás, era fundamentalmente a questão nas operações, da eficiência dos recursos, era esse o ênfase. Com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, veio aqui dar uma
um ar fresco, que a sustentabilidade, na verdade, não é só essas questões, há outras questões sociais que se começam a ver que são muito mais importantes, ou também não são muito mais, mas são muito importantes e só é mais difíceis de medir, porque é fácil de eu perceber se eu estou a gastar mais ou menos recursos, se eu estou a ser eficiente energeticamente. Outras questões mais sociais às vezes não é tão fácil de se medir. Mas eu acho que esta sugestão parece muito interessante, que é distribuir esta lista dos indicadores, mas ter um campo em que cada instituição possa referir, mas eu tenho este indicador que eu acho que é muito importante e não está aqui avaliado, e vou colocá-lo. Eu acho que isso é iria enriquecer muito o inquérito, porque há especificidades que nós também não nos estamos a lembrar. E isso iria complementar muito esta informação, que se pretende até, esta prática nós não nos lembramos, não vem tanto na literatura, mas ela também é importante de se medir. E acho que é ótimo este feedback também positivo. E só tenho a agradecer Perfeito. também à Sónia ter aceitado aqui o desafio de partilhar o seu trabalho. Perfeito. Houve um café em 2021 acho que foi o professor o Tiago Guerra aqui da UNB, que eles trabalhavam com ODS e eles mesmos no projeto já sugeriram novos ODS, que não estariam para além dos 17, porque com temas que não eram contemplados ali, se eu não me engano, povos tradicionais, a questão do racismo, enfim, temas que não estavam ali dentro. Então, é isso mesmo, essa construção coletiva dos indicadores. Estou vendo que o professor Antônio quer fazer um comentário final. Não, Marcelo, obrigado. Não pretendo fazer tal coisa. Acho que as pistas que foram enunciadas agora durante o webinário foram muito interessantes. Já temos matéria para trabalhar, não é verdade? E vamos, obviamente, aproveitá-las. E eu acho que foi muito interessante. Eu já agora aproveitava para dizer que o trabalho da Sónia foi percebido, isto é, percepcionámos que a Sónia ia começar a fazer este trabalho quando ela se dispôs a fazê-lo na rede de Campo Sustentável, aqui em Portugal, e na altura demos uma colaboração muito, muito pequenina e muito pouco significativa, mas vimos com muito interesse o trabalho que ela ia desenvolver, e eu acho que o conjunto das duas coisas, isto é, o trabalho que a Sónia desenvolveu, que é muito importante para palpar o pulso às instituições de ensino superior relativamente a esta questão. E o outro trabalho que a rede desenvolveu do levantamento da sustentabilidade, que Marcelo conhece e que está disponível online no site da rede, essas duas visões sobre o tratamento desta grande temática no ensino superior são, quanto a mim, um bom sinal, e eu acho que dão pistas para complementares àquelas que foram aqui levantadas e que têm a ver com a ação que a própria Forjas pode e deve fazer. São visões complementares que eu acho que são muito interessantes e educativas, não é? Sem prejuízo daquilo que a Sandra disse atrás, que é de que nós temos que aprender muito com a experiência de outros países em que, eventualmente, algumas destas coisas estão até bastante mais avançadas do que nós conseguimos estar aqui em Portugal ou em qualquer dos países da CPLP, nomeadamente o Brasil, em que há muitas instituições com um trabalho muito valioso e muito avançado nesta área, não é? Portanto, apesar de tudo, eu acho que o que é mais importante aqui é colhermos o mais possível, tipo esponja, não é? O que há de bem feito em todos os sítios em que possamos aprender alguma coisa, não é? Portanto, como estamos aqui com muitos soldados nesta batalha pacífica, não é? Acho que é possível aproveitar o esforço de todos para esse efeito, mas acho que é ótimo e eu fico muito contente por termos feito este café em concreto com o trabalho da Sónia. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado, Antônio. Enfim, vamos então avançando e encerrando. Eu queria agradecer muitíssimo a Sónia Rodrigues pela disponibilidade de partilhar o seu estudo aqui conosco. Dizer que, como já ficou exposto pelas falas, o interesse e a sequência que esperamos conseguir fazer a partir desses indicadores para que eles, para além de Portugal, cheguem, né, nos ajudem a ampliar o debate para o espaço de língua portuguesa. Tem uma
uma mão levantada é sempre importante. Vou já parar aqui e passar para Ana Spinelli, por favor. Oi, estão me ouvindo? Gostei bastante, Sônia, da apresentação, da forma como você estruturou. Tem uma contribuição, tá? No Brasil, vocês estão questionando sobre o Brasil, tem muito dos indicadores que estão aí de saúde e segurança, então, que envolvem o social e o ambiental, inclusive o de fumo. Isso são legislações mesmo, a legislação brasileira é bem rigorosa. Então, as universidades no Brasil, com certeza, terão essa doutrina ou essa política interna já instalada, né? Os indicadores que você colocou lá, que o pessoal avaliou como pouca aderência, é porque eu entendi, assim, na minha percepção, que eles são mais de qualidade, né? Faltou um pouquinho de qualidade, ele fala de quantidade de publicação. Talvez se ele fosse mexido para poder ver a qualidade da publicação ou alguma coisa nesse sentido, talvez faça mais sentido ele ser aplicável, não que ele seja ruim, acho que a forma como ele hoje é descrito, né? Acho que seria uma contribuição. Outra é incluir no econômico um dos que fala de resultado da empresa, né, da instituição também. Resultado econômico também acho que é importante avaliar, minha percepção, tá? Obrigado, Ana. Você é de qual instituição mesmo, Ana? Desculpa. Eu saí agora do mestrado do Mackenzie, também fiz um trabalho sobre sustentabilidade, tá? Fui convidada aqui pela Ana Maria Hu. Excelente, bem-vinda, viu? Tá? Bem-vinda. Eu estava aproveitando, dizendo assim que eu tinha colocado aqui, não sei se viram, as pessoas que quiserem entrar numa lista de informes, que não tem muitos e-mails, quase nenhum, mas quando a gente faz alguma atividade, a gente encaminha um e-mail informando, por favor, nos digam aqui no chat para eu poder acrescentá-los à lista, tá bem? Tá. Eu coloco o meu contato. Dito isso, então, ficam alguns convites para a gente encerrando essa sessão. Primeiro, seguir as informações sobre a Forge. Eu coloquei o website aqui no chat, mas também a Instagram, Facebook, YouTube, com muitas atividades, sobretudo das conferências, dos cafés anteriores, das atividades de todas as academias que estão no YouTube. Fiquem, por favor, à vontade para acessar e conhecer mais o trabalho. Eventuais interessados nessa pesquisa que pretendemos fazer também, se comuniquem conosco. O principal e-mail é academiasforges.org, tá bem? As instituições que já fazem parte, já são associadas da Forges, vão receber, então, essa pesquisa, esse questionário, para fazer essa primeira avaliação. E, finalmente, o convite para estarmos juntos, se possível, em Portugal, ou virtualmente na 13ª Conferência Forges, em 22 de novembro. Antes disso, a gente vai ter um outro evento da academia, coloquei também aqui no chat para vocês, no dia 26 de setembro. Vamos divulgar, quando for mais próximo, o que nós faremos nesse encontro, tá bem? Mais uma divulgação de um tema de interesse geral. No mais, se não há mais inscritos, eu agradeço novamente a Sônia Rodrigues pela disponibilidade e aos parceiros de primeira hora aqui, doutora Sandra Caeiro, doutor Antônio Gomes Martins, pela parceria na caminhada aqui nessa academia. E desejar a vocês uma boa semana, um bom resto de dia, e sigamos, então, trabalhando aí em prol da sustentabilidade, tá bem? Um abraço a todos. Uma boa semana para todos. Semana para todos. Obrigada.